o silêncio dos louceiros. Alex nunca tinha entendido por que a cidade de São Lourenço dos Ventos insistia em manter a tradição dos louceiros. Todas as noites, às 10 em ponto, os moradores acendiam velas nas janelas, como se o escuro pudesse ser vencido por chamas trêmulas. Diziam que era para afastar os maus espíritos, mas Alex sabia que espíritos não existiam. O que existia eram pessoas, e elas, sim, eram capazes de coisas muito piores. Ele tinha 32 anos, uma cicatriz no queixo, presente de um vidro quebrado aos 16, e uma reputação que não condizia com quem ele era, ou pelo menos com quem ele achava que era. Porque afinal, como provar que não se é um monstro quando todos já decidiram que você é? A coisa toda começou no verão em que a filha do prefeito desapareceu. Lúcia, 17 anos, cabelos ruivos e um sorriso que fazia os homens da cidade esquecerem os próprios nomes. Alex, então com 20, era o único que não olhava para ela com aquela fome nos olhos. Talvez por isso tenham desconfiado dele. Ou talvez porque na noite em que Lúcia sumiu, ele fosse visto saindo do bar mais bêbado que de costume, com as mãos sujas de terra e um corte no braço que não soube explicar. Não houve corpo. Não houve provas. Mas houve o depoimento da mãe de Lúcia, Dona Margarida, que jurou ter ouvido gritos vindo da direção da casa de Alex naquela noite. Houve o pai de Lúcia, o prefeito Osvaldo, que mandou revirar cada canto do sítio onde Alex morava com a mãe. E houve, acima de tudo, o silêncio de Alex, que não conseguia se lembrar de nada depois da terceira dose de cachaça. Condenado pelo tribunal da cidade antes mesmo de um processo, Alex perdeu o emprego na serraria, perdeu os poucos amigos que tinha e, por fim, perdeu a mãe, que não aguentou a vergonha e se mudou para a casa da irmã em Minas. Ficou só, com a casa caindo aos pedaços e o peso de um crime que não cometera. Até que 7 anos depois ele conheceu Clara. Clara era diferente. Não tinha medo dele. Não olhava para ele com pena ou nojo. Era filha de um fazendeiro de uma cidade vizinha e tinha vindo a São Lourenço dos Ventos para cuidar da avó doente. Encontraram-se no mercado quando Alex, sem querer, derrubou uma cesta de laranjas aos pés dela. Em vez de xingá-lo, Clara riu e disse: "Você tem jeito de quem carrega o mundo nas costas, mas aposto que nem sabe por quê." Eles se casaram em menos de um ano. Clara trouxe cor para a vida cinza de Alex, e ele, por sua vez, se pegou sorrindo pela primeira vez em anos. Até a mãe de Clara, Dona Odete, pareceu aceitá-lo, apesar dos murmúrios da cidade. "Minha filha sabe o que faz", ela dizia com um olhar que não era nem de aprovação nem de reprovação, mas de uma curiosidade quase científica. Mas então, 3 anos depois do casamento, Clara morreu. Foi um acidente. Ou pelo menos foi isso que disseram. Ela caiu da escada enquanto colhia goiabas no quintal. Alex estava na cidade, comprando pregos na ferragem. Quando voltou, encontrou a casa cheia de gente, o corpo de Clara coberto por um lençol branco e o médico balançando a cabeça. Quebra de pescoço. Instantâneo. Dona Odete não chorou. Não gritou. Só olhou para Alex com os olhos que pareciam ver através dele e disse: "Você sempre foi azarado, não é?" O enterro foi rápido. A cidade inteira compareceu mais por morbia do que por respeito. Alex sentia os olhares, as cochichadas. Primeiro a filha do prefeito, agora a própria mulher. Esse homem tem o diabo no corpo. Ele não reagia. Não tinha forças. Só bebia cada vez mais, até que as noites se tornaram um borrão de velas acesas e sombras dançando nas paredes. Até que chegou o aniversário de Dona Odete. Alex não queria ir. Não suportava a ideia de enfrentar aquela casa, aqueles olhares, aquela família que ele tinha certeza o culpava pela morte de Clara. Mas Dona Odete insistiu: "Você é meu genro. E hoje é o meu dia." Não era um convite. Era uma ordem. A festa era simples na varanda da casa grande da fazenda. Havia bolo, café e algumas garrafas de vinho. Os parentes de Clara estavam todos lá, inclusive o irmão mais novo, Tiago, que sempre olhava para Alex como se ele fosse uma mancha de óleo em um tecido branco. Dona Odete, impecável em seu vestido azul marinho, recebia os cumprimentos com um sorriso que não chegava aos olhos. Alex ficou num canto, segurando um copo de cachaça que tinha trazido de casa. Ninguém falava com ele. Até que Dona Odete, depois de apagar as velas do bolo, se levantou e bateu levemente na taça com uma colher. "Hoje é um dia especial", ela começou com uma voz que encheu o silêncio. "Não só porque é meu aniversário, mas porque é o dia em que vou contar uma verdade que guardei por muito tempo." Alex sentiu o estômago revirar. Tiago cruzou os braços. Os outros parentes trocaram olhares. "Há 10 anos", continuou Dona Odete sem pressa, "uma menina desapareceu nesta cidade. Lúcia, filha do prefeito. Todos culparam Alex.
Todos acharam que ele era um monstro, mas eu sempre soube que não era. Alex quase deixou cair o copo. As palavras bateram nele como um soco. Como? Como a senhora sabe? Ele conseguiu perguntar, a voz rouca. Dona Odete o olhou diretamente pela primeira vez em anos e sorriu. Não era um sorriso gentil. Era algo mais complexo, quase triunfante. Porque eu estava lá naquela noite. Vi tudo. O mundo parou. Até os grilos pareceram calar-se. Você, o quê? Tiago deu um passo à frente, o rosto pálido. Eu estava na estrada, voltando de uma visita à minha irmã. Dona Odete explicou, tranquila. Vi Lúcia saindo do bar com um homem. Não era Alex. Era o Osvaldo. Alex sentiu o chão tremer. O prefeito. O pai da própria Lúcia. Ela estava bêbada, tropeçou. Ele tentou segurar, mas ela caiu e bateu a cabeça numa pedra. Morreu na hora. O Osvaldo, em pânico, enterrou o corpo no mato e inventou essa história do desaparecimento. Todo mundo precisava de um culpado. Alex era o mais fácil. Por que a senhora nunca falou nada? Alex sentiu as mãos tremendo. Dona Odete tomou um gole de vinho antes de responder. Porque na época meu marido ainda era vivo. E ele devia muito dinheiro ao Osvaldo. Se eu abrisse a boca, perderíamos tudo. Então, preferi calar. Mas agora, ela fez uma pausa, olhando para o túmulo de Clara, lá no cemitério. Agora não tenho mais nada a perder. E Clara? Alex sentiu as lágrimas ardendo. O que ela tem a ver com isso? Dona Odete suspirou. Clara descobriu. Há alguns meses, ela encontrou uns papéis antigos do seu pai, anotações sobre o acidente. Ela veio me confrontar. Disse que ia contar tudo. Pela primeira vez, a voz de Dona Odete falhou. Eu não podia deixar. Não depois de todos esses anos. Não depois de tudo que construímos. Alex sentiu o mundo desabar. Não foi acidente. Clara não caiu da escada. Ele não conseguiu terminar a frase. Eu a empurrei. Dona Odete disse, simples assim. E não me arrependo. Porque no fim das contas, Alex, você sempre foi o culpado perfeito. Primeiro por um crime que não cometeu. Depois por um que eu cometi. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sólido. Tiago recuou horrorizado. Os outros parentes começaram a murmurar, alguns chorando, outros xingando. Alex só olhava para Dona Odete, tentando processar tudo aquilo. E então, lentamente ele riu. Não era uma risada de alegria. Era algo seco, quebrado, como vidro se estilhaçando. Você acha que isso muda alguma coisa? Ele perguntou, enxugando os olhos. Que agora, depois de tudo, as pessoas vão acreditar em mim. Dona Odete não respondeu. Não precisava. Porque naquele momento as velas nas janelas da cidade começaram a se apagar, uma a uma. Como se São Lourenço dos Ventos finalmente tivesse entendido que alguns demônios não podiam ser afastados com fogo. E Alex, pela primeira vez em anos, sentiu algo que não era raiva nem dor. Era alívio. Porque no fim das contas a verdade não o libertaria. Mas pela primeira vez ele não estava mais sozinho com seus fantasmas. E isso, por enquanto, era o suficiente. O alívio de Alex não durou o tempo que um suspiro leva para se dissolver no ar. Porque quando as últimas chamas tremeluziram e se renderam à escuridão, algo mais se moveu nas sombras entre as casas de São Lourenço dos Ventos. Não era o vento, embora ele ainda uivasse como um cão ferido nas beiradas da serra. Era outra coisa. Uma presença que não se anunciava com passos, mas com o silenciamento deles. Dona Odete sentiu antes de ver. Seus dedos, grossos e nodosos como raízes, se fecharam em torno do braço de Alex com uma força que não combinava com sua idade. Ele olhou para ela surpreso e só então percebeu. As ruas que há segundos estavam vazias, agora estavam cheias. Não de gente. De ausência. Como se o espaço entre as casas, as portas, as janelas escuras, tivesse sido preenchido por algo que não refletia a luz, não fazia barulho, mas ocupava. Como água preenchendo um copo até a borda, sem transbordar, sem se mover. Eles estão aqui. Sussurrou Dona Odete, e sua voz não tremeu. Era um fato, não um medo. Alex não precisou perguntar quem. Ele sabia. Sempre soubera, no fundo, que a história não terminaria com uma revelação, com lágrimas ou com o peso da verdade caindo sobre os ombros dos outros. A verdade era apenas o convite. E eles, os outros, os que não tinham nome, os que não precisavam, haviam aceitado. O primeiro sinal foi o cheiro. Não de podridão, não de terra molhada. Era algo doce, quase familiar, como o aroma de frutas muito maduras deixadas ao sol até fermentarem. Um cheiro que doía nas narinas, que fazia a memória coçar, como se o cérebro tentasse lembrar de algo que o corpo já conhecia, mas a mente recusava. Depois veio o som. Não era uma voz.
Era mais como o eco de muitas vozes falando ao mesmo tempo, mas tão baixo que soava como um zumbido. Alex sentiu os dentes doírem, como se aquele som estivesse vibrando dentro dos ossos do seu crânio. E então, lentamente as sombras entre as casas começaram a se mexer. Não eram pessoas. Não eram sequer formas definidas. Eram manchas mais escuras na escuridão, contornos que pareciam se desmanchar quando olhados diretamente, mas que quando observados pelo canto do olho, ganhavam uma solidez perturbadora. Como se fossem feitos da mesma matéria dos pesadelos que a gente esquece ao acordar, mas que deixam um gosto amargo na boca pelo resto do dia. Eles não vão machucar a gente, disse Dona Odete, e Alex quase riu, porque era exatamente o tipo de coisa que alguém diria antes de algo horrível acontecer. Mas então uma das sombras se destacou. Não andou, deslizou, como óleo escorrendo por uma parede, e parou a poucos passos deles. Alex sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Não por medo, ou não só por medo. Era algo mais profundo, mais primitivo. Era o reconhecimento. Porque aquela sombra, aquela coisa tinha algo dele. Não a forma, não a voz, mas a essência. Como se fosse um pedaço de si mesmo que havia sido arrancado há muito tempo e agora voltava, não para se reintegrar, mas para lembrá-lo do que havia perdido. Você sabe por que estamos aqui, disse a sombra, e não era uma pergunta. E Alex soube. Não porque a sombra tivesse falado, mas porque, de repente, ele lembrou. Não era uma memória. Era uma certeza. Como saber que o fogo queima antes de encostar a mão na chama? Ele soube que aquelas coisas, aqueles ecos, não eram demônios. Não eram fantasmas. Eram o que restava das pessoas que haviam sido esquecidas. Não pelos outros. Por elas mesmas. E Alex era uma delas. Não o Alex de agora, com suas cicatrizes e sua raiva, mas o Alex de antes. O que havia se apagado tão completamente que nem ele mesmo se lembrava de quem tinha sido. E aquelas sombras não estavam ali para puni-lo. Estavam ali para levá-lo de volta. Não para o passado. Para o lugar onde as coisas esquecidas iam parar. E pela primeira vez Alex entendeu o verdadeiro peso daquilo que Dona Odete havia feito ao acender as velas. Não era para afastar demônios. Era para chamar o que havia sido perdido. Você não é obrigado, murmurou Dona Odete, e pela primeira vez sua voz tinha um tremor. Não de medo. De pena. Alex olhou para as sombras. Olhou para a cidade adormecida, para as janelas escuras, para o vento que ainda uivava, indiferente. E então, lentamente, ele estendeu a mão. Não para tocar a sombra. Para deixar que ela o tocasse. Porque no fundo, ele sempre soubera que a verdade não o libertaria. Mas talvez o esquecimento sim. O toque foi como mergulhar em água gelada depois de anos no deserto. Um choque que não doía, mas revelava. As sombras não o arrastaram. Elas o desfizeram, não como rasgar papel, mas como desatar um nó que ele mesmo havia apertado décadas atrás. Alex sentiu o peso dos anos se esfarelar entre os dedos, não como areia, mas como cinzas que em vez de cair, subiam, voltando para algum lugar que não era o céu, mas algo mais antigo, mais fome. E então ele estava em pé. Não na rua, não no tempo que conhecia. Estava num lugar onde as paredes respiravam e o chão era feito de memórias que não eram suas. Não exatamente. Eram memórias de coisas que haviam sido esquecidas por alguém, e agora pulsavam como veias sob seus pés. Uma cidade de eco onde cada passo que ele dava soava duas vezes, uma no presente, outra num passado que nunca havia sido dele. Você veio, disse uma voz que não era voz, mas o som de páginas sendo viradas por mãos que não existiam mais. Alex virou-se. Não havia ninguém. Só uma mesa comprida coberta por um pano branco tão branco que doía nos olhos. Sobre ela, objetos que ele reconheceu sem nunca ter visto. Um relógio de bolso com as engrenagens paradas no horário em que seu primeiro amor havia mentido para ele. Uma chave que abria a porta de um apartamento onde ele quase havia morado. Um bilhete amassado com a letra de sua mãe, mas com palavras que ela jamais escrevera. Perdoe-me por ter me lembrado de você. Isso aqui é o que sobra, continuou a voz sem voz. O que as pessoas deixam para trás quando decidem que não dói mais do que esquecer. Alex pegou o bilhete. O papel era quente, quase vivo. Quando ele o abriu, as letras se rearranjaram sozinhas, formando uma pergunta que não era para ele, mas por ele. O que você esqueceu que nunca soube? E então ele entendeu. Não estava ali para resgatar nada. Estava ali porque ele era uma das coisas esquecidas. Não por Dona Odete. Não pelas sombras. Por si mesmo. Havia uma parte de Alex que em algum momento entre o primeiro cigarro roubado do pai e a última vez que chorou sem vergonha, havia decidido que não valia a pena ser lembrada.
E agora, naquele lugar onde o esquecimento era moeda corrente, ele via o preço disso, uma versão sua mais nova, mais leve, sentada no canto da sala, desenhando com giz de cera num papel que nunca acabava. O menino não olhava para ele. Não porque não quisesse, porque não podia. Ele não te vê, sussurrou Dona Odete, agora ao seu lado, mas não como ele a conhecia. Sua pele era translúcida, como se fosse feita de fumaça de vela. Você o esqueceu antes que ele pudesse te conhecer. Alex sentiu o chão tremer. Não era medo. Era saudade, uma saudade que não tinha nome, porque o que ele sentia falta não era de um lugar, ou de uma pessoa, mas de uma possibilidade. Daquilo que poderia ter sido se não tivesse aprendido tão cedo que algumas coisas doem menos quando a gente enterra elas vivas. Você pode ficar, disse Dona Odete, e desta vez sua voz era só vento. Ou pode levar ele de volta. Mas tem um custo. Alex olhou para o menino. Ele estava desenhando uma casa. Não qualquer casa. A casa, a que Alex havia sonhado ter quando ainda acreditava que sonhos eram mapas, não armadilhas. Qual? Perguntou, já sabendo. Dona Odete sorriu, e por um segundo, Alex viu todos os dentes que ela havia perdido ao longo dos anos, não como buracos, mas como estrelas cadentes presas na gengiva. Você vai ter que se lembrar de tudo, até das coisas que nunca aconteceram. Alex sentiu o peso daquela promessa como se fosse uma chave enferrujada girando dentro do próprio peito. Lembrar de tudo, até das coisas que nunca aconteceram. Era como se Dona Odete estivesse lhe oferecendo não um acordo, mas um espelho quebrado, cada caco refletindo versões de si mesmo que ele havia deixado para trás, ou pior, as que nunca chegará a ser. O menino, ainda absorto no desenho, traçava janelas com uma precisão que doía. Não eram apenas quadrados, eram olhos. Olhos que olhavam para dentro da casa, para fora da casa, para através do tempo. Alex notou que uma das janelas estava semiaberta, como se alguém tivesse saído às pressas, ou como se estivesse prestes a entrar. Ele estendeu a mão para tocar o papel, mas hesitou. O lápis do menino era azul, um azul tão profundo que parecia sugar a luz ao redor, como o mar antes de um naufrágio. Você não precisa decidir agora, murmurou Dona Odete, enquanto suas mãos, nodosas como raízes, mexiam em algo invisível no ar. Mas o menino não pode ficar aqui para sempre. Este lugar. Ela fez uma pausa, como se procurasse a palavra certa entre os dentes que lhe restavam. Este lugar é uma espera, não um lar. Alex saboreou o silêncio que se seguiu. Era um silêncio gordo, cheio de coisas não ditas, como o espaço entre dois suspiros. Ele conhecia aquele tipo de silêncio. Era o mesmo que habitava os corredores da casa que ele e Marisa quase compraram, antes de descobrirem que o telhado vazava não só água, mas também promessas. Era o silêncio que ficava depois que seu pai saía de casa pela última vez, levando consigo a única foto em que os três apareciam sorrindo, uma mentira em preto e branco. E se eu não quiser pagar esse custo? Perguntou Alex, embora soubesse que já estava pagando há anos em prestações de solidão. Dona Odete riu, um som que era metade risada, metade rangido de porta velha. Ah, meu filho, você já está pagando. A diferença é que agora você pode escolher o que vai lembrar. Ela se aproximou da mesa e com um dedo que parecia feito de casca de árvore, apontou para o desenho. Não para a casa, mas para algo que Alex não tinha notado antes, uma sombra alongada atrás da janela semiaberta. Uma sombra em forma de pessoa. Uma pessoa em forma de ausência. Isso aqui, disse Dona Odete, é o que você escondeu de si mesmo. Alex sentiu o chão se mover sob seus pés, não como um terremoto, mas como uma respiração. A casa no papel não era apenas a casa dos seus sonhos. Era a casa dos sonhos que ele havia traído. E a sombra era ele. Ou melhor, era o que sobrara dele depois que decidiu que algumas coisas doem menos quando a gente enterra elas vivas. O menino, como se pressentisse o tremor em Alex, olhou para cima. Seus olhos eram da cor do lápis azul e um azul que não existia na natureza, um azul que só podia ser visto por quem já tinha afundado e voltado à tona sem fôlego. Você vai me levar embora? Perguntou o menino, e sua voz era tão leve que Alex teve medo de que ela se desmanchasse no ar antes que ele pudesse respondê-la. Sim, pensou Alex. Ou não. Ou talvez. Mas nenhuma dessas respostas cabia na garganta dele, porque o que ele queria dizer era, eu não sei como carregar você e a mim mesmo ao mesmo tempo. Dona Odete, como se lesse seus pensamentos, pegou um copo de água que estava na mesa e o segurou contra a luz. A água dentro não era transparente, era turva, como se estivesse cheia de pó de memória. Beba, disse ela. Ou não beba. Mas saiba que a sede também é uma forma de afogamento. Alex olhou para o copo, depois para o menino, depois para a sombra na janela.
E então, pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não era dor, nem saudade, nem sequer resignação. Era uma coisa antiga, quase esquecida, curiosidade. O que acontece? Perguntou finalmente, se eu beber e lembrar. Dona Odete sorriu de novo, e desta vez seus dentes perdidos brilharam como facas de prata no escuro. Ah, suspirou ela. Isso, meu filho, é a única pergunta que vale a pena. O copo tremia em suas mãos. Alex não bebeu. Em vez disso, virou-o lentamente sobre a mesa de madeira rachada, derramando a água turva no chão. O líquido não se espalhou como água. Formou um círculo perfeito, escuro como tinta, e dentro dele, como num espelho quebrado, refletiu não o teto da casa de Dona Odete, mas o rosto do menino, só que mais velho. O mesmo nariz quebrado, a mesma cicatriz no queixo, os mesmos olhos que anos antes haviam implorado: não me deixe sozinho, Alex. O menino na janela sorriu. Não era um sorriso de criança. Era o sorriso de quem já sabe todas as respostas. Você sempre soube, disse Dona Odete, enquanto a sombra na janela se descolava do vidro e entrava na sala, molhada como se tivesse saído de um rio. A sede não era por memória. Era por coragem. A água no chão começou a borbulhar. Delas emergiram mãos pequenas, como as do menino, que agarraram os tornozelos de Alex. Ele não gritou. Finalmente entendia. O afogamento não era na água, mas no tempo. Naqueles anos em que se recusará a olhar para trás, a pegar o menino pela mão, a dizer: eu também tive medo. Mas estou aqui agora. A sombra, que nunca fora sombra, estendeu os braços. Alex fez o mesmo. Quando suas mãos se tocaram, a casa de Dona Odete, com suas paredes de papel de jornal e cheiro de terra molhada, desabou como um castelo de cartas. Não sobrou nada além de um copo vazio sobre a mesa e no lugar onde Alex estivera, 2 pares de pegadas se afastando, um de adulto, outro de criança. Uma delas mancava levemente. Ambas iam na mesma direção. Lá fora a chuva parou. O sol apareceu e nos céus, entre as nuvens, por um segundo, pôde-se ver o vulto de uma velha sorrindo, seus dentes de prata brilhando como estrelas cadentes. Ela tinha razão. A única pergunta que valia a pena era aquela que, ao ser feita, já continha a resposta.